Há uma foto antiga em preto e branco. Dois homens jovens, lado a lado, em traje de Kung Fu. Um deles é Jackie Chan. O outro é Sammo Hung. Eles estão sorrindo. Mas se você observar bem os olhos, há algo ali. Uma tensão silenciosa. Uma competição que ninguém estava vendo. Essa é a história de como dois dos maiores acrobatas do cinema nunca mais trabalharam juntos depois de um período que poderia ter mudado o cinema de ação para sempre. Tudo começou nos anos 70 em Hong Kong. Jackie Chan e Sammo Hung não eram ainda as lendas que viriam a ser. Eram dois jovens lutadores em estúdios baratos, fazendo filmes que quase ninguém assistia. Sammo era alguns anos mais velho, mais experiente, mais reconhecido. Jackie era o aprendiz, o cara que ninguém sabia se ia conseguir fazer a diferença. Sammo Hung já havia trabalhado com Bruce Lee, já havia dirigido filmes, já tinha uma reputação estabelecida. Jackie, por outro lado, estava começando do zero. Seus primeiros filmes fracassaram. A indústria o considerava um fracasso. Até mesmo seu próprio estúdio questionava se ele tinha futuro no cinema. Mas havia algo diferente em Jackie. Uma determinação que vinha de um lugar mais profundo. Ele assistia a tudo que Sammo fazia e aprendia silenciosamente. O encontro crucial aconteceu quando estavam fazendo Drunken Master, em 1978. Sammo Hung era o diretor. Jackie era a estrela. Durante as filmagens, algo extraordinário começou a acontecer. Jackie não apenas seguia as direções de Sammo, ele começava a improvisar, começava a criar movimentos que Sammo nunca havia visto antes, movimentos que eram únicos, que eram selvagemente criativos. Sammo percebia isso, e aqui está o ponto crucial que ninguém realmente entende. Sammo não estava apenas vendo um ator melhorando, estava vendo alguém que em breve poderia o ultrapassar. A dinâmica começou a mudar sutilmente durante cada dia de filmagem. Jackie não era mais o aprendiz, era um colega, e em alguns momentos era melhor. Depois de Drunken Master, os dois trabalharam juntos em Drunken Master 2, conhecido como The Legend of Drunken Master, fora da Ásia. Essa foi a última grande colaboração entre eles. Durante essa filmagem, a competição silenciosa intensificou-se. Jackie estava desenvolvendo seu próprio estilo, seu próprio idioma de ação. Não era puramente Kung Fu tradicional. Era cômico, era criativo, era ele mesmo. Sammo Hung, por sua vez, estava em uma posição delicada. Tinha o poder de diretor. Tinha a experiência, mas estava trabalhando com alguém cuja criatividade e talento acrobático já o equiparavam. E no cinema, especialmente no cinema de ação, quando duas pessoas desse calibre trabalham juntas, uma delas inevitavelmente se torna secundária. O que aconteceu depois foi sutil, mas definitivo. Jackie conseguiu um novo agente, um agente que acreditava que ele poderia ser maior do que era. Muito maior. Esse agente o aconselhou a buscar seus próprios diretores, seus próprios produtores, a desenvolver seu próprio universo criativo. Não era um conselho dado com hostilidade em relação a Sammo. Era simples estratégia de carreira, mas tinha implicações profundas. Jackie começou a trabalhar com novos diretores, como Yuen Woo-ping, e posteriormente com produtores ocidentais. Cada filme que fazia experimentava mais, adicionava mais humor físico, mais inovação coreográfica. Seus filmes começaram a ganhar prêmios internacionais, começaram a ser distribuídos globalmente. Jackie Chan não era mais apenas uma estrela de Hong Kong, era um fenômeno cinematográfico. Sammo Hung continuava fazendo filmes de qualidade, mas a trajetória era diferente. Jackie havia capturado algo que a audiência queria. A essência da ação mesclada com autêntico humor físico. A capacidade de fazer você rir e depois o deixar sem fôlego na cena seguinte. Essa era a marca registrada de Jackie. E era algo que Sammo, apesar de seu enorme talento, não possuía exatamente da mesma forma.
Aqui está o que poucos percebem sobre essa história. Não houve um grande confronto. Não houve drama público. Não houve acusações ou brigas. O que houve foi uma separação silenciosa baseada em reconhecimento mútuo de que seus caminhos tinham que divergir para que ambos alcançassem seu potencial máximo. Sammo Hung tinha uma carreira produtiva e respeitada. Dirigiu muitos filmes. Trabalhou com atores talentosos, mas não teve o mesmo alcance global que Jack. Isso não era falha de Sammo. Era simplesmente que Jack tinha algo que ressonava universalmente. Jack tinha a capacidade de se reinventar a cada filme, de tomar riscos físicos que literalmente o colocavam em perigo, de cair, falhar, machucar-se e depois ficar em pé e fazer tudo de novo. A competição silenciosa entre eles nunca foi realmente sobre ego pessoal. Ambos eram profissionais. Ambos sabiam o que faziam bem. Mas quando você coloca dois talentos desse nível na mesma sala, a dinâmica muda inevitavelmente. Um tem que encontrar espaço para crescer, e esse espaço geralmente significa ir em uma direção que o outro não está indo. Durante os anos 80, enquanto Jack disparava em sua carreira, Sammo continuava trabalhando, mas em uma escala menor internacionalmente. Ele se tornou mais um diretor de ação prestigiado do que uma estrela de cinema global. E nessa posição, ele criou coisas incríveis. Dirigiu sequências de ação que influenciaram a indústria. Mas a narrativa dominante era sobre Jack, e isso importava na economia cultural do cinema. O que é fascinante é que anos depois, quando ambos estavam estabelecidos em suas respectivas posições, nunca recriaram aquela magia inicial. Nunca voltaram a trabalhar juntos de maneira significativa. Não era porque houvesse rancor. Era porque aquele capítulo da história deles tinha terminado. Eles haviam servido ao propósito um do outro. E depois, naturalmente, suas trajetórias divergiram. Jack tinha visto em Sammo um mestre. Havia aprendido a disciplina e a técnica. Mas também havia aprendido que precisava ultrapassar aquele ponto. Precisava encontrar algo que fosse completamente seu. Não uma extensão do que Sammo estava fazendo, mas algo novo. Algo que o mundo nunca havia visto. Sammo, por sua vez, teve que aceitar que o aprendiz havia se tornado o mestre em muitos aspectos. Que a pessoa que uma vez o via como referência, agora era uma figura ainda maior no cinema internacional. Isso requer uma humildade especial. Uma capacidade de aceitar mudanças na dinâmica de poder sem permitir que isso consumisse você. Mas aqui está a verdade que é frequentemente negligenciada nessa história. Ambos ganharam com essa separação. Jack ganhou a liberdade criativa de se reinventar. Ganhou a oportunidade de trabalhar com diferentes criadores que o desafiaram de novas maneiras. Ganhou o espaço necessário para se tornar uma figura verdadeiramente única no cinema de ação. Sammo ganhou respeito duradouro como diretor. Ganhou a oportunidade de trabalhar com talentos diversos e de moldar gerações de acrobatas através de sua direção. Sua influência na indústria de ação em Hong Kong é imensa. Continuou criando trabalho de qualidade sem estar constantemente em comparação com Jack. A separação criativa foi, na verdade, o que permitiu que ambos florescessem em seus próprios termos. Se tivessem continuado trabalhando juntos, um deles inevitavelmente teria se tornado a sombra do outro, e seria uma tragédia tanto para a indústria quanto para eles. Os anos 90 viram Jack em seu auge absoluto. Police Story, Super Cop, Drunken Master 3 and his subsequent Hollywood ventures transformed him into a global icon. Sammo, durante esse tempo, se estabeleceu como um pilar da direção de ação em Hong Kong. Trabalhava em séries de televisão, dirigia filmes de outros atores e continuava a inovar em coreografia de ação. A verdade sobre por que a colaboração deles terminou
é ainda mais profunda do que simples competição de carreiras. Era sobre dois artistas chegando ao ponto em que tinham que escolher entre manter um padrão ou perseguir visões completamente diferentes. Jack escolheu perseguir sua visão. Isso significava deixar para trás a segurança do que já havia funcionado com Samo. Havia um risco real nisso. Se Jack tivesse falhado em seus novos projetos, teria sido visto como alguém que virou as costas a seu mentor sem razão. Mas ele não falhou. Cada filme que fez foi mais ambicioso do que o anterior, e cada um deles o elevou mais alto. O legado dessa silenciosa competição é profundo. Ela mostra que às vezes as pessoas precisam se separar não porque há ódio ou conflito, mas porque o crescimento exige divergência. A história de Jack e Samo não é uma história de rivalidade destrutiva. É uma história sobre dois profissionais que entenderam que seus caminhos tinham que se separar para que ambos pudessem alcançar seu potencial máximo em suas próprias esferas. Quando você assiste aos filmes de ação clássicos dos anos 70 e 80, vê a marca de Sammo Hung em cada frame. Sua genialidade coreográfica está lá. Sua capacidade de contar histórias através de movimento está presente. Mas quando você assiste aos filmes de Jackie Chan, vê o resultado de alguém que pegou tudo que aprendeu, acrescentou sua própria criatividade selvagem e criou algo que mudaria o cinema globalmente. A verdade silenciosa é essa. Nem Jack precisava de Sammo para se tornar quem era. Nem Sammo precisava de Jack para ser respeitado em sua indústria. Mas ambos se beneficiaram de terem trabalhado juntos nos primeiros dias. Cada um viu no outro um espelho do que era possível alcançar. E quando viram que haviam aprendido tudo que um do outro podia oferecer, ambos tiveram a inteligência e a coragem de seguir seus próprios caminhos. Essa é a história verdadeira. Não é sobre o fim de uma amizade. É sobre o reconhecimento mútuo de que duas pessoas talentosas chegaram a um ponto em que continuar juntas seria limitar ambos. A colaboração deles terminou porque foi bem-sucedida demais, porque criou dois artistas que superaram o padrão que os uniu inicialmente. E talvez seja por isso que alguns dos trabalhos mais memoráveis de ambos vieram depois que pararam de trabalhar juntos. Porque cada um deles estava finalmente livre para ser completamente e totalmente ele mesmo.